Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então, Jânio, vamos começar falando sobre a Sejuc, né? A gente comentou na semana passada que tomou posse o quarto secretário, né, Cristiano Feitosa, e ele traz aí agora algumas ações novas. Hoje à tarde ele tem reunião com a Anatel para discutir a possibilidade de bloqueio de sinal nos presídios, algo que já deveria ter sido feito, né, Jânio? não tenha dúvida, Mariana. Algumas dessas medidas anunciadas nesses últimos meses, nas gestões dos 4 secretários, são anunciadas como uma novidade, mas na verdade essas medidas já eram para ter sido colocadas em prática aqui no Rio Grande do Norte, porque muitas delas já estão em prática em outros estados, como por exemplo a questão da audiência de custódia, aquela em que até 24 horas o detido tem que estar diante de um juiz para saber se vai para a cadeia, se pode cumprir uma pena prestando serviços. A outra das tornozeleiras, que muitos estados também já adotaram, que poderia tirar do presídio pessoas que podem ficar sendo monitoradas sem a necessidade de estarem detidas. Depois, aquela sugestão do juiz Henrique Baltazar de colocar os presos de acordo com os crimes cometidos, para separar aqueles de alta periculosidade daqueles que às vezes se transformam em instrumento para que aqueles de alta periculosidade, através deles, façam com que familiares, com que amigos do lado de fora dos presídios fiquem praticando delitos, praticando crimes. E agora, o quarto secretário, o Cristiano Feitosa, dizendo que vai conversar com a Anatel para tentar impedir o sinal de celular nos presídios. O bloqueio. Esse bloqueio não é algo tão complicado que possa ser feito. O bloqueio, digamos assim, em termos de tecnologia, mesmo que o presidiário tenha um celular, não tem o sinal naquele lugar. Isso é possível, não é uma coisa muito onerosa, já que ao longo desses últimos anos não se impediu, não se teve uma vistoria eficiente para que não chegassem dentro dos presídios tantos celulares. Em determinadas vistorias, às vezes eles conseguem apreender dezenas de celulares, dezenas de carregadores que são levados dentro da refeição, dentro de um bolo, passando por cima da parede ou até nos órgãos genitais. Quer dizer, é uma situação que o bloqueio resolve. A gente vê, inclusive, tem um dos crimes praticados de alguns presídios brasileiros no país todo, quando se faz aquela ligação, a pessoa recebe como se estivesse ocorrendo algum problema e tal, um sequestro um familiar, e manda depositar um dinheiro no banco e tal. Quando vê no final, é um presidiário de um desses presídios do interior, de outros estados. E se não tiver uma medida eficaz nesse sentido, aqui se pode fazer um call center, né, no presídio também, uma espécie de call center para esse tipo de delito de dentro dos presídios, além do contato que os presidiários têm com a parte externa, com às vezes até pessoas que ficam seguindo a orientação de uma gestão do negócio do crime, da organização criminosa de dentro dos presídios. É mais uma ideia, mas o ideal é que todas essas ideias que são colocadas como pontos a serem, objetivos a serem atingidos, sejam colocadas logo em prática, né? Tem demorado um pouco para se enfrentar realmente como deve ser enfrentado esse tipo de problemas, esses tipos de problemas que podem ser solucionados com a audiência de custódia, as tornozeleiras, a distribuição dos presidiários de acordo com o crime cometido e também o bloqueio de celulares.